TBCE, os intelectuais orgânicos deram para consolidar, firmar, deixar prevalecer ou para romper. Eu termino dizendo, olha, se nós não tivéssemos tido homens e mulheres que foram taxados de serem idealistas, de serem teóricos, de serem irresponsáveis, até hoje existiria a escravatura. Homens e mulheres se levantaram e disseram, não, essa lei não pode, isso aqui não pode, e tem que ser diferente. E, portanto, quando o Lino diz, nós estamos perdendo, nós estamos passando uma experiência histórica e estamos acumulando a força necessária. E vocês estão vendo a reação no mundo inteiro. Essa força necessária que está sendo acumulada, ela está sendo acumulada por cada um de nós, pelos nossos organismos. Nós vamos romper, sim, nós vamos dar um salto qualitativo, sim. Mas se eu não acreditar, e se não convencer vocês disto, quem vai fazer essa tarefa? Eu vou fazer o último bloco então, já que não temos inscritos. Na ordem, Tadeu, Renato, César e Pedro. Professor Tadeu, eu sou aluno da Universidade Federal de Goiás. Fico muito feliz por estar aqui nessa mesa, vendo duas grandes posições da Constituição brasileira, debatendo um tema muito importante. E eu quero trazer algumas questões aqui. Eu vou, na realidade, provocar cada um de vocês, tá? Ele fazendo papel de advogado do diabo. E primeiro eu queria registrar que, por ser de Goiás, pelo menos está em Goiás há muito tempo, eu acho que é bastante interessante também as tentativas e a lógica curricular que essa FEB, na Goiás, tem que trabalhar na perspectiva da licenciatura jurídica. Aí eu queria fazer duas provocações a partir da seguinte lógica. Eu estou entendendo que existem dois modelos de formação. Uma que eu vou me atrever a chamar aqui de formação unificada. Então seria o seguinte, estou entendendo como formação unificada, uma formação que a gente tem, onde eu dou o máximo possível uma base teórico-metodológica de intervenção, na qual o aluno, ao final, vai ter opção de escolher onde ele vai trabalhar, e normalmente essa formação unificada ela vai tender a ser uma licenciatura, porque o aluno teria a possibilidade de poder trabalhar na escola ou na academia, no clube, no sistema de saúde, etc. E uma outra que não unificada ou dual, usando essas coisas que não sei se já tem na literatura, formação é meio forte, que vai ter uma formação específica da licenciatura e, por outro lado, uma formação específica do bacharelado. Por outro lado, quero trabalhar com a ideia de um curso que tenha uma perspectiva ampliada, com capacidade de trazer recursos teórico-metodológicos para esse professor, seja numa formação unificada, ou seja numa formação que eu chamei de dual, que tenha capacidade de dar a ele, aluno e futuro professor, a possibilidade de compreender os diferentes espaços nos quais ele vai poder trabalhar ou não. Contrário a uma formação fragmentada, que ele mal vai conseguir saber o espaço no qual ele vai estar atuando de maneira específica. Eu fui formado pela 69, apesar de que eu formei em 89, a 0387 não me pegou. Então, eu quero, a partir disso, fazer duas questões só para provocar mesmo, tá bom? A primeira, por mim, é pensar o seguinte: Lino, eu tendo a concordar com você quando você diz que o CONFES não interfere na questão da fragmentação da profissão, em especial de bacharelado, porque essa ruptura, na realidade, ela não acontece com a 07/2004, mas com a 03/87. A questão que eu tenho para colocar para você é o seguinte: será que ao final de pelo menos 25 anos, será que a gente
não tem dados e pesquisas suficientes para poder avaliar se a fragmentação da licenciatura bacharelado foi positiva ou negativa para o processo da educação física, né? Talvez a gente não tenha dados, concordo com você, né? E aí eu não sou um estudioso da formação profissional, para deixar claro, que talvez avaliar 07 de 2004 a gente não tenha dados realmente. Mas se a gente for pensar 25 anos de fragmentação, de 87 para cá, será que não existem dados que possam trazer essa questão? E para seguir uma outra, para provocar também no sentido contrário, né? Eu tenho trabalhado num curso de bacharelado em educação física que tem dado ênfase na saúde pública, né? E não na questão da lógica de mercado. Será que se a gente tivesse cursos, e a gente entende que apesar dessa fragmentação residual lá na Federal Goiás, a gente tem procurado trabalhar com uma lógica ampliada, será que o fato da gente ter, né, a possibilidade de repensar uma estrutura de bacharelado como essa, onde a gente tem feito estágios, encargos, unidades de saúde, hospital universitário, será que isso também não seria uma outra forma de, sem sair da lógica da luta de classes, ampliar a possibilidade de atendimento, inclusive da classe trabalhadora com maior qualidade? Boa noite a todos. Sou Renato, trabalho na UFRJ, sou professor de educação básica. Gostaria de fazer algumas considerações e, mais especificamente, direcionar um questionamento da professora Celita Taparel, entretanto, deixando o professor Lino à vontade de sentir a necessidade de se manifestar. Concordo muito com o professor Lino quando coloca que o espaço que a escola tinha no currículo, na diretriz anterior, era identificado apenas a lupa no currículo, normalmente nas suas entrelinhas, e a gente tinha uma estrutura, não só da licenciatura em Educação Física, mas como quase todas as licenciaturas, que é a estrutura do 3+1, em que o aluno, o licenciando, ele tinha efetivamente um contato mais próximo da escola no último ano de formação dele, isso me recordo muito bem, me formei agora não tem muito tempo, são 7 anos. Não só nos créditos das disciplinas, talvez 150 créditos, apenas 20, 25 eram efetivamente ligados à discussão e debate sobre escola, infância, e na maioria das vezes essas disciplinas não pertenciam ao departamento de educação física ou à escola de educação física, e sim à faculdade de educação. E tem um outro ponto que eu acredito que seja até muito mais severo do que a configuração curricular. Era a disposição do egresso do curso de licenciatura ampliado a efetivamente ingressar na escola. Estudos já mostravam que boa parte dos egressos dos cursos de licenciatura sequer colocavam o pé na escola. E, logicamente, isso não foi uma exclusividade do curso de licenciatura em Educação Física, e sim um diagnóstico muito mais amplo em relação às outras licenciaturas. Tanto que a gente tem licenciaturas que sofrem severamente com escassez de professor, como a Química, que a indústria consegue captar muito bem o profissional de Química, e não é interessante ao profissional de Química que trabalha numa grande indústria dedicar a sua carreira profissional à educação básica, precária, com baixos salários. Só que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente talvez reivindique a ampliação da formação, o direito do licenciando amplo a exercer a atividade na academia, na escola, no clube, a gente não esteja desrespeitando uma luta histórica dos professores da educação básica, que é a de dedicar, inclusive no texto base de 88 da LDB, que saiu dos movimentos sociais, o texto base que sai dos movimentos sociais, que foi publicado por Saviani, que foi a LDB que sofreu uma série de emendas e supressões. E no artigo que tratava da profissão docente, era bem claro que o professor da educação básica, preferencialmente em regime de 40 horas,
com metade das suas aulas dedicadas às aulas e as outras metades com atividades ligadas a estudo, pesquisa e planejamento. Isso é uma luta histórica, não só dos professores de educação física, isso é uma luta histórica dos professores de educação básica. Será que se a gente lutar por um direito de ampliar a formação, de podermos sair, de podermos exercer, trabalhar em clube, academia, a gente também não está lutando por um direito de ser um professor piscateiro, um professor que tem que almoçar comida de fuzileiro naval no ônibus, porque ele não pode parar para almoçar, porque ele tem que ir de uma escola para uma academia, depois vai para o clube, e depois dá um treino de madrugada praticamente, depois dá 3 horas e volta para outra rotina. E como é que a gente vai defender a professora assim? Um profissional intelectual, um intelectual orgânico, se a gente tem o professor que dá 12 aulas na escola e em 5 minutos, sem nem lavar a mão, que é importante, higiene, gripe suína, essas coisas, ele já parte para outra. Eu arrisco o meu humilde salário, não como muito menor do que o professor, eu arrisco o meu humilde salário de professor iniciante, se a gente, nessa perspectiva, se não há valorização da escola, da educação física escolar nessa nova configuração curricular. Se não há um incentivo e o apoio a uma luta de reconhecer o profissional docente, o profissional da educação básica, como aquele que ensina, como aquele que pesquisa e como aquele que faz extensão. Não aquele que cata a hora ali, cata a hora aqui, cata a hora aqui. E a gente tem uma série de movimentos grevistas de professores de educação básica que, ao invés do ato estar com 50% da categoria na rua, está com 1.500, porque a maioria está dando aula em outra rede, que ele não pode faltar, porque ele não está em greve nessa rede. Ele não pode faltar na academia, porque ele não está em greve na academia, porque eu nunca vi uma greve na academia. Então a gente não pode aqui assinar o atestado que a gente está reivindicando o direito de ser piscateiro. Bom, boa noite a todos. Eu queria apresentar 3 pontos que eu considero importantes para essa discussão. Primeiro, constatar o relevo dessa iniciativa. Eu quero parabenizar o CBC, em particular e Paulo, porque eu acho que esse debate é extremamente rico e ele se desdobra em muitas possibilidades de entendimentos, não só sobre a posição dos colegas que aqui estão debatendo, mas nos provoca a pensar sobre essa discussão como todo. Portanto, eu queria fazer esse registro da importância da iniciativa. De fato, o debate de formação de atuação, ele não é o mesmo, não se trata do mesmo foco, mas é, de fato, um debate relacional e não se pode, dialeticamente, pensar essa atuação descolada da formação, nem a formação sem objetivar, sem perceber que o campo de atuação é esse que nós estamos falando. Alguns colegas aqui trouxeram os termos licenciatura, formação unificada, dual, ampla. Nós poderíamos agregar a essa reflexão uma série de possibilidades formativas que estão postas dentro da ordem legal, como bacharelado em determinados esportes, cursos de tecnólogos, enfim, a variedade de possibilidades que está posta aí é muito grande. Isso nos coloca diante do desafio de aprofundar ainda mais essa discussão. Evidentemente que os argumentos que aqui foram postos são argumentos que remontam reflexões históricas, protagonismos, imprecisões algumas vezes, afirmação de posições, mas de fato a experiência que nós temos, eu falei isso aqui ontem, quero reafirmar, no nosso estado, no estado da Bahia, todos os cursos públicos são de licenciatura. E são de licenciatura, não sei até quando. Por quê? Porque há uma compreensão de que é fundamental a unidade entre os cursos públicos, ainda que não seja uma coisa muito orgânica,
Em relação a esta necessidade de afirmação desse espaço de atuação da educação física na audiência da licenciatura, porque é nessa audiência da licenciatura que nós vamos conseguir, no meu entendimento, avançar nesse debate. Mas eu queria trazer para os colegas, queria fazer uma pergunta mesma para os dois colegas em relação a esse debate que nós estamos realizando. O primeiro é em relação à necessidade de aprofundar os estudos sobre esse assunto. É verdade que nós temos muitos estudos sobre esse tema, mas esse é um tema extremamente dinâmico, que recebe dados de realidade quase que cotidianamente e, portanto, reconhecer a necessidade de aprofundar e estudar esse tema, eu acho que isso não há a menor dúvida sobre isso. Então, eu queria que os meus colegas dissessem o seguinte: que tarefas, que demanda dirigida vocês entendem hoje que deve ser do GT de formação, enfim, do CBCE de modo geral, para que a gente possa ampliar